Olá a todos, sou Pedro Moreira, tenho 18 anos, moro em Guarulhos, sou aprendiz no Magalu e vem ver comigo como é que é da ponte pra cá. Olá, eu me chamo Laila Marques, eu sou gerente do Instituto Fezacroma e esse é mais um episódio do Da Ponte Pra Cá na Magalu com o Pedro. Pedro, bem-vindo, que bom poder conhecer um pouco mais da sua história. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Fico muito feliz, meu nome é Pedro Moreira, moro em Guarulhos, tenho 18 aninhos, né? E sou aprendiz aqui no Magalu, mais especificamente na Netshoes, na área de marketing. Que legal, Pedro. O que você faz lá na Netshoes? Sou do time de mídia interna e tudo que é responsável por lista de produtos, cadastramento de banners. Meu time que é responsável. Muito bom, já sei que você é jovem aprendiz na Magalu, que você trabalha aqui no marketing, mas quem é o Pedro no dia a dia, lá na sua casa, Pedro? O Pedro é uma pessoa que sempre está entusiasmada, é sempre extrovertida, fala com todo mundo, gosta muito de arte, consumo todo tipo de arte, principalmente música, escuto todo tipo de música de qualquer época, anos 60, blues, jazz, rock, Uau! funk, hip hop, tudo música escuto. Eu escuto muito música, é algo que é terapêutico, assim, sabe? Eu gosto muito. Mas sou uma pessoa dos esportes também. Eu jogo basquete, né? Não com tanta frequência, mas eu jogo, gosto bastante. Faço musculação, tô começando a fazer pilates, é muito bom, inclusive. Nossa, você é um super esportista. assim. Netshoes, né? Esporte. Eu vivo a Tá empresa. no lugar Exatamente, certo, exatamente. Muito bom. Essa é a minha pessoa, assim. Eu gosto muito de ser eu, sabe? Eu tive esse processo de autoaceitação. Eu gosto de ser eu, assim. Eu gosto de transmitir que eu sou eu para as pessoas, sabe? Muito bom. E agora vai ser uma boa oportunidade de ser você, só que ser você me apresentando aqui um pouco dessa empresa que você trabalha, que eu tô curiosíssima para conhecer. Bora me apresentar, Pedro? Bora! Então vamos lá. Marcha! Seja bem-vindo à Arena Magalu. O Magazine Luiza tem como criação lá em 1957. O escritório de lá tem como referência o calçado, basquete e a história da cidade em si. Já no Arena Magalu, é um negócio diferente, tem um olhar tecnológico. Uau. Ali fica o restaurante. Vamos lá conhecer? Bora lá. Aqui, Laila, é o nosso restaurante, onde o pessoal se reúne e come, faz as suas refeições, fazem os seus encontros, suas confraternizações, a gente se reúne com o time, com os aprendizes. É uma maravilha. Que delícia. Você almoça aqui todos os dias, Pedro? Sempre estou aqui. Muito bom. Maravilha. Esse aqui é o terceiro andar, o andar onde fica o lugar onde eu trabalho, que é a Netshoes. E aí, Canuto, tudo bem? Tudo bom? Que é a Netshoes. Você é popular aqui, hein, Pedro? Total. Vamos lá. Esse aqui é o terceiro andar, onde fica a Netshoes, onde eu trabalho na área de marketing, mas a gente tem várias áreas aqui. A gente tem supply, a gente tem marketplace, a gente tem comercial, a gente tem de tudo. Aqui o pessoal vem todos os dias para Magalu? Todos os dias, de segunda a quinta e sexta-feira é home office. Ah, sexta é home. Ah, então Exatamente. você tem um home na sexta-feira. Maravilha. Não, porque eu tenho curso, né? Ah, é verdade. Exatamente. Você é jovem aprendiz. Muito bom. Jovem aprendiz tem um curso uma vez por semana. Muito Exatamente. legal. Aqui a gente tem cada time, tá tudo bem organizado. Aqui a gente tem a sala da CEO da empresa e tudo agrá. Aqui a gente tem alguns enfeites, a gente tem bola autografada, a gente tem tênis, bem bonito, tem os armários. Tem bastante lugar pra gente ir. E aí, Fer, tudo bem? Joia, e você? Tranquilo. Essa é a Laila, a gente tá fazendo um tour. Ah, conheço. O nosso prédio tem bastante lugar gostoso aí para vocês explorarem. Nós temos o Hirota, que é um supermercado, e a gente encontra lá de chocolate a pacote de arroz. Sim. Tem o Espaço da Fé, leva ela depois no Espaço da Fé para apresentar lá, que é um local de oração, onde cada um celebra ali conforme a sua crença. O Espaço Zen, não deixa de apresentar o Espaço Zen, que é onde a gente descansa, tira um cochilo depois do almoço. Tem salão de cabeleireiro, tem a barbearia. Lá nos outros andares apresenta também a biblioteca. A gente tem a biblioteca no quarto andar. No quinto andar nós temos a lanchonete. Então, todo dia a gente dá uma passadinha lá, come um pão de queijo, que o pão de queijo aqui no Magalu é bem famoso. Toma um café gostoso. Depois tem toda a parte externa também, que é legal você apresentar. Então a gente tem as quadras, temos quadra de futebol, quadra de tênis, de vôlei de areia.
tem as áreas de churrasqueira e tem um lugar também que é super concorrido, que é a academia. Então aqui no nosso prédio nós temos ali a academia também, que é um local onde o pessoal vem, chega cedo para se exercitar antes do expediente, ou tem gente que prefere ir no horário do almoço, ou depois do expediente, enfim. O Arena Magalu foi um prédio pensado no detalhe, assim, para trazer muita qualidade de vida enquanto nós estamos no horário de trabalho. E isso é um marco aqui no Magalu, e nós, colaboradores, somos muito felizes assim por ter essa experiência aqui. E esse aqui é o sexto andar, na qual eu tanto gosto muito da vista daqui, eu gosto muito do ambiente. Aqui a gente tem uma vista maravilhosa, a gente tem uns videogames aqui no qual eu jogo para descansar, e o pessoal come aqui também, né? Então aqui tem de tudo. Até sala de descanso, pelo que eu tô Sala de vendo. descanso, sala de Muito descanso bom. tem máquina aqui de doce, Máquina de doce. tem de Já tudo. entendi por que você gosta desse andar, Tá explicado, Pedro. Tem tá de explicado, tudo, exatamente. Até videogame. Até videogame, exatamente. Muito bom. Uau! Aqui é o estúdio da TV Luiza, onde a gente transmite as programações a nível nacional, nas lojas, nos CDs e no escritório. Sabia que há 20 anos atrás, quando foi lançada, a Anatel deu uma licença para a gente operar via satélite? Sério, que incrível, Totalmente. Pedro. Puxa, não imaginava que a Magalu tivesse um espaço tão bonito assim. E eu fico me perguntando, a gente já conheceu todos os espaços? Porque, gente, como essa empresa é grande, como ela é bonita também, né? Aí que tá, ainda tem a área do Rito. Vamos lá conhecer? Bora lá! Esse aqui é o espaço do Rito, onde todas as segundas-feiras a empresa inteira se reúne, a gente canta o hino nacional, canta o hino Magalu, a gente comemora os aniversariantes, a gente fala dos metas e resultados e terminamos com minutos de silêncio. Uau! Pedro, eu amei conhecer aqui a Magalu e agora acho que a gente pode bater um papo ali com a Patrícia, pode ser? Com certeza, vamos Bora lá. nessa, bora lá. Olá, eu me chamo Laila Marques, sou gerente do Instituto Fezacroma e esse é mais um episódio do Da Ponte Pra Cá, aqui na Magalu, ao lado da Patrícia Pulgas, diretora executiva de gestão de pessoas, e do Pedro, que você já conheceu aqui mais cedo. Patrícia, seja bem-vinda ao nosso programa. Se apresenta, conta um pouquinho mais sobre você. Olá a todos, todas. É um super prazer estar aqui. Pedro, olha que honra, né, de estar aqui ao seu lado. Laila, super obrigada aí pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma ótima conversa, vai ser um ótimo papo. Bom, eu sou Patrícia Pulgas. Eu sempre costumo dizer que quem tem um nome relativamente comum, principalmente com a minha faixa etária como Patrícia, um sobrenome tão incomum, junta logo os dois, né? Então, eu sou Patrícia Pulgas, estou diretora executiva de gestão de pessoas no Magalu há quase 10 anos, Uau. Então já tenho uma boa trajetória aqui, construímos diversas coisas. Sou formada em Direito. Na verdade, eu não sou originariamente da área de RH, inclusive trabalhei por algum tempo na advocacia, tocando área jurídica, e já há bastante tempo eu migrei para a área de RH e eu acho que foi, de fato, uma identificação, foi uma paixão, né? Eu realmente, eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, eu acho que não foi à toa que inclusive escolhi Direito, porque de alguma forma também você se relaciona muito com pessoas, mas já há algum tempo migrei para RH e sou muito feliz com o que faço, adoro o que faço, sou uma apaixonada pela minha atividade, pelo meu trabalho, mas eu acho que não só adoro o que faço, mas eu adoro fazer o que eu faço, onde eu faço, né? Estar aqui no Magalu, uma empresa onde eu sou tão conectada com propósito, valores, forma de ser e agir, eu acho que me ajuda bastante a fazer uma das coisas que talvez seja a maior importância do nosso trabalho, que é gerar impacto, né? Criar possibilidades, fazer algo que vai além do que vir todos os dias, fazer uma atividade e no final do mês ganhar algum dinheiro em contrapartida. Então, eu acho que o Magalu é uma empresa que me proporciona muito isso. Do ponto de vista pessoal, muito rapidamente, sou baiana, né? Eu acho que eu sempre começo dizendo isso, é um traço de identidade muito forte.
E eu sempre digo também, viu, Pedro, que se você sabe de onde você veio, você sabe para onde você vai. Então, eu sempre lembro de onde eu vim. Sou casada, apaixonadíssima pelo meu marido, já há quase 30 anos, inclusive, juntos, maravilhoso. Tenho 3 filhas, Nina, Malu, Laís e Malu. Malu, a mais novinha, com 15, 16 anos, 15, vai fazer 16 anos. Então, estamos aí também, de alguma forma, lidando com a juventude em casa. Em casa, né? também. Então, eu também tenho esse meu dia a dia. Então, é isso, acho que é um pouco disso. Maravilha. Pedro, eu não sei você, mas eu fiquei aqui encantada com a história da Patrícia e eu fico me perguntando, Pedro, como você está se sentindo ao lado, né, da Patrícia aqui? E eu ouvi algo que ela trouxe sobre a questão do impacto, quanto o trabalho dela gera um impacto. E eu acredito que você seja resultado disso também, não é? Como é que você se sente trabalhando aqui na Magalu? Cara, eu me sinto realizado. Eu vindo de onde eu vim, que é Guarulhos, nunca me imaginei estar num ambiente onde eu estou, sabe? Tipo, eu sempre me imaginei, tipo, em lugares de não tão alto escalão. Eu tô do lado da Patrícia Pugas. Olha isso! Gente, é muito chique. Isso que é ponte mesmo, que isso é acesso, né? Verdade. Olha isso, Eu cara. que estou do lado do Pedro. É isso, Pedro. Viu só, Pedro? Agora você é o protagonista Exatamente, aqui. olha isso. E eu tenho esse pensamento, sou muito grato, eu me sinto realizado, eu nunca me imaginei estar aqui, vivendo num ambiente onde eu estava há um tempo atrás, eu nunca me imaginei de estar, devido ao ambiente que eu morei, assim, socioeconômico e tudo mais, a gente não se imagina, né? A gente sempre pensa, não tem a cabeça fechada, assim, né? A gente não consegue abrir a mente, a gente sempre pensa que, vou trabalhar na Magalu, a gente pensa, tipo, não como escritório, sabe? Como loja, assim, coisas assim, sabe? Tipo, é algo que me gera impacto, é algo que eu reflito sobre, eu fico pensativo, sou muito grato. Muito bom. Acho que essa gratidão que você traz, Pedro, deve refletir dentro da sua casa também, né? Com os seus amigos, enfim, quando você conta o que você faz, como as pessoas recebem isso? Cara, é até algo meio cômico de se dizer, porque quando eu falo que eu trabalho na Magalu, as pessoas já associam direto à loja devido a todo esse ambiente que a gente mora. E aí quando eu falo que é no escritório, as pessoas ficam impressionadas assim, caramba, é no escritório? Tipo, caramba, ele trabalha no escritório. E aí as pessoas até me enxergam numa posição mais alta, assim, sabe? É algo que me faz refletir, assim, é algo que dentro da minha casa, com meus amigos, com pessoas às vezes até conhecidas ali, sabe? É algo que me faz refletir. Patrícia, ouvindo o Pedro, eu fico pensando no tamanho do impacto, não só na vida dele, mas de uma série de jovens que hoje vocês atendem aqui na Magalu. Sei que no programa de Jovens Aprendizes já são quase 2.000 deles. O que vocês fazem de tão diferente aqui que inspira a juventude a trabalhar e a estar na Magalu? Bom, eu acho que o Magalu em si, ele já tem um apelo para as pessoas em geral, independente do jovem, do ser jovem ou não, mas que fala muito com o jovem, diretamente, né? Que é uma questão de uma cultura muito sólida, muito própria. E, de fato, eu acho que talvez uma das coisas mais importantes do Magalu, você não me deixa mentir, tá, Pedro? Você fala. Mas é o fato de a gente efetivamente viver o que a gente prega. Porque em muitas empresas, é comum você ver valores, propósito escrito nos códigos das paredes, né? Mas efetivamente nem todo mundo vive aquela realidade. E aqui no Magalu eu acho que é um pouco do contrário, às vezes a gente escreve menos e pratica mais. Eu acho que essa questão da cultura, ela fala muito com as pessoas em geral, mas em especial com o jovem, que a gente sabe disso, que essa geração mais nova é uma geração muito conectada com propósito, com impacto. Então, eu acho que isso é importante. E que propósito lindo que é o nosso, levar ao acesso de muitos o que é privilégio de poucos. E aí isso pode ser feito de tantas formas, inclusive através do programa de Jovem Aprendiz, né? Então, eu acho que essa é um dos grandes diferenciais. Mas eu acho que tem um outro
que também fala muito com esta visão do Magalu, né, dessa questão do que nós entendemos de visão, de missão, que é o nosso foco em jovens em condições de vulnerabilidade. Né? O nosso programa de Jovem Aprendiz, ele tem foco em jovens em condição de vulnerabilidade, porque a gente acredita que ali é onde a gente pode gerar as maiores oportunidades. Você ouviu, né, o que o Pedro nos contou? Muitos desses jovens sequer entendem como uma possibilidade ter uma vida diferente, né? Ter acesso a coisas diferentes. Então, eu acho que isso também é um diferencial muito especial do Magalu. E aí, isto feito, ou seja, o jovem, a gente trazendo o jovem, eu acho que tudo que a gente faz aqui dentro, né? Desde o processo seletivo, que normalmente ele é muito acolhedor, ele é muito cuidadoso, porque você, inclusive, precisa falar adequadamente com essas pessoas, até para gerar autoconfiança, pertencimento. Então, eu acho que passa um pouco por isso, mas tudo mais. As trilhas que são exclusivas e direcionadas, apoio psicológico e emocional, e tantas coisas que a gente de fato olha com muito carinho. Mas talvez, e aí, Laila, encerrando, eu acho que a coisa que o Magalu mais gera, e talvez por isso ele fale tanto com esse público, é real oportunidade. Inclusive porque nós temos um compromisso muito sério com a efetivação dos nossos jovens aprendizes. Né? De fato, os nossos jovens aprendizes que fazem uma trajetória sólida, que têm uma dedicação real e que demonstram interesse e potencial, mas muito também do interesse verdadeiro, genuíno, a gente faz a efetivação. Então, eu acho que isso também é uma coisa super importante e, sem dúvida, um atrativo diferencial. Muito bom. Nossa, Patrícia, até eu fiquei com vontade de trabalhar aqui na Magalu. Dá para voltar no tempo, ser jovem aprendiz? Porque é isso, é genuíno, não é só o discurso, né? E a gente consegue perceber. Eu percebo isso muito porque no nosso tour que a gente fez com o Pedro já conhece todo mundo aqui na Magalu. Pedro, eu quero saber se você se lembra como foi o seu primeiro dia e como você se tornou esse relações públicas aqui nessa empresa, né? Em que até o porteiro queria ver e participar da sua gravação do dia de hoje. Mas você vê isso na prática que a Patrícia falou? Me conta como é que foi seu primeiro dia aqui. Definitivamente, concordo super com a Patrícia. Eu lembro que o meu primeiro dia foi algo que me gerou aquela ansiedade, mas num bom sentido, sabe? E eu me senti muito acolhido. E eu vejo que quando eu cheguei, eu pensei, tipo, caramba, eu vou lidar com pessoas que vão olhar pra mim e falar, é só um jovem. Mas o pessoal me acolheu, assim, e eu me senti abraçado. As agendas de onboarding também, consegui aprender muito da cultura do Magalu e saber o que é de fato ser Magalu. E é incrível, eu concordo muito com o que a Patrícia disse, ela foi cirúrgica nas palavras. Muito bom. Eu lembro que a primeira vez que eu visitei a Magalu, vou contar essa história para vocês, foi em 2023. Eu vim através do trabalho e quando eu me deparei com essa arena, com esse espaço que a gente teve oportunidade aqui de conhecer no tour, eu também fiquei aqui impressionada e eu falei, gente, já pensou se mais jovens conseguissem conhecer esse espaço, né? E o Pedro, acho que é um pouco do resultado desse sonho, onde a gente teve a oportunidade, Patrícia, te contando um pouquinho, de através do Fernando, né, que hoje atua no programa de Jovem Aprendiz, de gerar este acesso a outros jovens para que conhecessem esse espaço. Mas mais do que conhecer o espaço, ouvir um jovem como o Pedro, que não só conheceu, mas vive esse ambiente profissionalmente, deve ser motivo de muito orgulho. Quando você ouve jovens assim como o Pedro, que cresceram, você contou sobre o compromisso da Magalu na efetivação, na trilha de carreira, né, desse jovem. Quando você ouve histórias como essa, o que você sente, Patrícia? Olha, eu acho que, primeiro, eu diria que realizada. Eu me sinto muito realizada. Eu acho que essa questão de você, de fato, conseguir ver concretamente
aquilo que você acredita, que você prega, mas você conseguir tirar isso e trazer para a realidade, eu acho que eu me sinto muito realizado. E, inevitavelmente, eu me sinto grata, né? Grata pela oportunidade. Eu acho que gratidão, aliás, eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes para a gente exercitar na vida, e eu particularmente faço isso muito, muito frequentemente. Eu me sinto muito grata por ter a possibilidade, de novo, já comentei um pouco isso, de fazer o que eu faço, mas fazer o que eu faço onde eu faço. Então, eu acho que eu me sinto muito grata. E talvez, exatamente porque eu me sinto muito grata, eu me sinto muito feliz, né? Existe uma relação muito fina, inclusive cientificamente demonstrada, da gratidão com a felicidade, né? Existem pesquisas que demonstram que quanto mais gratas as pessoas são, mais felizes elas são. Então, talvez por isso eu também seja muito feliz, porque eu sou muito grata e, particularmente nesse caso, eu sou grata e feliz. Legal. Muito se fala, Patrícia, de um RH mais estratégico, né? E eu fico pensando o quanto as empresas elas podem enxergar a contratação do jovem como uma posição estratégica também, né? O que as empresas hoje ganham ao contratar jovens e a ter programas de desenvolvimento dentro das suas organizações? Bom, eu particularmente vejo que todos os programas de entrada, eles são programas de extremo valor dentro de uma organização, por muitos motivos. Primeiro, porque eles são uma excelente oportunidade de se mesclar essa coisa pulsante da juventude, do novo, do inexperiente, mas com um olhar diferente, com já uma situação que já está estabelecida, com pessoas mais velhas, mais sedimentadas dentro da organização. Então, acho que os programas de entrada, em geral, eles têm um extremo valor. Inclusive porque também é uma excelente oportunidade de você trazer pessoas e conseguir fazer um trabalho de solidificação de sua cultura, né? São livros em branco, são pessoas que estão chegando, começando, né? São copos vazios, xícaras vazias, aptas a receber todo tipo de conhecimento e informação que você tenha para dar. Então, eu acho que é também uma excelente oportunidade de você trazer pessoas que podem se consolidar muito dentro da sua organização, como carreira, mas com um processo de aculturação extremamente sólido, né? Porque começaram ali desde o início, né? Desde o primeiro momento. Então, acho que esses programas, e particularmente o programa do Jovem Aprendiz, ele tem um valor enorme mesmo para a organização. E normalmente são pessoas que chegam com muita vontade de aprender. Eu acredito muito na vontade, no interesse, né? Eu acho que as oportunidades... Eu adoro um conceito de sorte que diz que é quando competência encontra oportunidade, né? Então, a pessoa está ali, nesse caso, né, a competência passa pela vontade, pelo interesse, pela dedicação. E encontra uma oportunidade, eu acredito que isso aí é sorte de parte a parte. Então, eu acredito muito nesses programas. Muito legal. Te ouvindo, eu fiquei pensando. Então, são essas as características ou competências que o RH ou as empresas buscam no jovem? Essa vontade de aprender, essa garra que, inclusive, compõe aqui o nosso quadro. Que jovem é esse que as empresas hoje buscam, Patrícia? Bom, eu acho que existe traços gerais, né, que, sem dúvida nenhuma, são fundamentais em qualquer situação, que principalmente falando de jovem, que é esse interesse, essa vontade de aprender, essa disposição, esse comprometimento. Então, eu acho que tem traços muito gerais. Mas, sem dúvida, as empresas também têm características diferentes e específicas, e elas precisam olhar especificamente para cada jovem, como precisam olhar para todos os seus outros colaboradores. É o que a gente chama de fit cultural, né? Tem jovens que vão entrar aqui no Magalu e que vão se sentir maravilhosamente bem e vão fazer todo sentido, porque a nossa forma de ser e de agir vai falar com o jeito e com o coração deles. E eles vão, muito provavelmente, ficar aqui por muito tempo, como temos vários exemplos.
talvez em outra empresa eles não se sintam tão à vontade, e vice-versa, né? Talvez em outras pessoas jovens que vão entrar em outras empresas aqui no Magalu não se sintam tão à vontade assim. Entender a empresa na qual você está entrando, conhecer o que é que ela se propõe, o que é que ela valoriza, quais são os códigos culturais dessa empresa, é fundamental para um jovem. Assim como para as empresas, também é fundamental, neste processo de aproximação, entender se esse jovem tem exatamente o perfil que vai se encaixar aqui, né? E sem abrir mão, como eu já disse antes, de toda essa vontade de aprender, essa curiosidade, né? E esse comprometimento. Falam às vezes que o jovem não quer nada e tal. Não é o que eu vejo, tá? Exatamente, também não é o que eu vejo, Patrícia, não é o que eu pelo vejo. contrário. Eu né? vejo jovens extremamente comprometidos, determinados, responsáveis, ambiciosos, da ambição positiva, né? De querer crescer, de fazer carreira. Então, eu acho que não é o que eu vejo. Eu acho que às vezes a gente generaliza e todo o processo de generalização ele é sempre muito cruel. Sim, e você traz uma coisa importante, que é o olhar individualizado, né, para cada um dos jovens. Ouvindo um pouco aqui, Pedro, do que a Patrícia falou, eu fico me perguntando, bom, acho que algumas características eu já consigo identificar. Você é um jovem com força de vontade, com garra, mas você precisou se preparar para ocupar esse espaço, para passar no processo seletivo, porque me parece que foi bem concorrido. Então, eu queria saber como que você se preparou para chegar até aqui. Laila, eu sempre fui uma pessoa que, quando eu via que era uma oportunidade, eu tentei extrair o máximo de conhecimento para chegar lá preparado. Então, eu cheguei aqui, apesar de pressionado, eu cheguei confiante, porque eu tinha estudado, eu tinha analisado o que falar, como falar. E, mediante a isso, eu acho que acredito que a mentoria ela foi muito fundamental, desde o preparo para a entrevista, o diálogo com as pessoas para interagir e tudo mais. Eu vejo que isso foi fundamental, saber dialogar, falar sobre si mesmo, né? Porque a gente que é jovem, a gente não tem experiência, então a gente tem que falar das coisas que a gente fez antes, assim, o que pode agregar, e é sobre isso. É que é o seu primeiro emprego, Pedro? Primeiro emprego. E aí, o que você contou na entrevista? Fiquei curiosa, porque se você não tinha experiência profissional antes, como é que você convenceu a recrutadora ou o recrutador a te contratar? Qual foi a história que você contou? Eu falei que eu era muito ligado em arte, coisas assim, e qualquer espécie de comunicação. Sempre fui uma pessoa muito comunicativa desde a infância, eu conversava com todo mundo. Né? O fato de eu conhecer todo mundo no prédio não é de agora, é desde antes. E eu falei que eu era uma pessoa comunicativa, que eu sou uma pessoa proativa, eu gosto de estar e ver como é que faz, aprender. E acredito que a pessoa que ouviu se sentiu... viu e falou, eu acho que é essa pessoa que está preparada, assim. Eu também, pelo fato de eu ter estudado, eu estava muito confiante, assim. Eu mesmo não consigo medir o quão confiante eu estava muito confiante. Eu falei, cara, eu tenho que passar. Eu tenho que passar, porque é minha chance, é minha oportunidade. Eu estudei para isso, eu estudei, treinei. Quantas vezes eu fiquei falando de frente pro espelho, parecendo um doido assim, treinando. Fazendo simulação de entrevista com você mesmo. Exatamente, entendeu? E eu me sinto grato por ter conseguido, por ter garantido isso, sabe? Eu fico muito feliz. Muito legal. Aliás, né, eu acho que isso traz para a gente uma coisa interessante. É evidente que o jovem, ele se não é o primeiro emprego, ainda assim é um dos primeiros empregos, uma das primeiras oportunidades. E é lógico que não se pode querer perquirir trajetória, experiência, habilidades, formação sólida. Não é para isso, né? Então, acho que isso que o Pedro falou aí, né? Eu pratiquei, eu estava confiante, eu estudei o quê? Eu estudei sobre o Magalu, eu estudei sobre cultura geral, falar um pouco sobre atualidade, porque é isso, né? Que eu acho que a gente tem que perquirir numa entrevista com o jovem. É tentar entender quão disponível e disposto ele se demonstra, quão atento ele está às coisas que estão acontecendo no mundo. Porque isso denota curiosidade. E curiosidade é uma das competências mais relevantes para
um mundo que muda tanto e muda tão rápido, né? Então, essa adaptabilidade, com entender um pouco da história de vida, entender um pouco dessa questão da adaptabilidade. Então, acho que é isso aí. Valeu aí a dica do Pedro para os recrutadores. Muito bom. Foi uma dica do Pedro para os recrutadores e uma dica para você também, jovem. Então, assim, olha aqui, gente, se prepara, treina na frente do espelho quantas vezes forem necessárias, estude sobre a empresa e aproveite as oportunidades de cursos, mentorias, conversas, bate-papos com profissionais para que você se prepare e chegue mais confiante, né, Pedro? Sim. E eu fiquei sabendo que você não parou de se desenvolver. Eu sei que ele tem uma rotina intensa aqui no trabalho, a gente pôde conhecer um pouquinho no tour, mas a Magalu tem um projeto de mentoria para os jovens aprendizes, onde faz exatamente o que a Patrícia falou, esse olhar individualizado, esse olhar cuidadoso, onde conecta um profissional experiente com um jovem, como você comentou, né, com uma xícara que está ainda sendo cheia de conhecimentos, de relacionamento, enfim. E você teve a oportunidade de fazer uma mentoria com um profissional da Magalu, dessa vez ouvindo alguém que já está aqui há algum tempo. Eu queria saber quais foram os aprendizados para você, estando na empresa, tendo já esse tutor, esse mentor ou mentora, para te apoiar nesse início de jornada. Fez alguma diferença, Pedro? Total, assim, eu acredito que durante essa mentoria pela Magalu, eu aprendi muito sobre networking e não só o networking em si, mas com quem fazer. Com quem fazer o networking que vai me ajudar, que vai trazer conhecimento para mim. Acabou que eu emocionei um pouco, acabei conhecendo muitas pessoas, né? Mas eu acredito que cada pessoa que eu conheci no decorrer da mentoria, não só dentro da mentoria, mas fora também, eu adquiri conhecimento de cada uma e isso compõe na minha persona, sabe? Eu agradeço muito essa mentoria. E teve alguma pessoa que te marcou, que você conheceu ou que você leva com você como uma referência? Muitas. Eu acho que, acredito que dentro daqui da Magalu, um dos companheiros meus de time de marketing, o Guto, ele é uma pessoa que ele está há 11 anos na Netshoes, ele é diretor de arte, ele é a pessoa que, tipo um professor, assim, ele me passa lição de casa, me passa livro para mim ler, e muito legal, eu gosto muito disso. Muito bom. Então você tem dentro do seu time uma pessoa que, ele não é o seu gestor direto, é Não. isso? Mas uma pessoa que acredita em você Sim. e que você se inspira. Sim. Olha como é importante, né, jovem, você ter dentro do seu ambiente de trabalho alguém, né, que você possa buscar dicas, saber um pouco mais da história, Sim. né? Muito bom. Eu ficaria aqui mais um tempão conversando com vocês, mas a gente precisa, infelizmente, encerrar essa conversa. Não é possível, cara! Eu também queria ficar muito. Eu sei que você também queria ouvir mais, mas depois a gente tem um bastidor. Brincadeira, não tem, gente. Mas vamos lá. Para a gente fechar, eu queria muito ouvir vocês dois em relação a conselhos. Pedro, você falou muito para os jovens. Eu queria que você desse algum conselho para os jovens que estão buscando uma oportunidade, ou aqueles que já estão, assim como você, dentro de uma empresa. E, Patrícia, para você ir pensando, qual conselho você daria para os RHs que estão nos assistindo agora sobre essa nossa querida e amada juventude brasileira? Pedro. É muito do que a Patrícia disse, de ter ambição, de ter garra, de ter sangue nos olhos, no bom sentido, obviamente. De você olhar aquela oportunidade e você falar, caramba, é uma empresa com a estrutura, a grandiosidade que tem, você olhar e falar, vou agarrar isso e vou levar a sério. Então, eu acho que a ambição é uma das maiores, você lutar todo dia consigo mesmo, assim, eu vou estudar sobre, eu vou conseguir essa vaga, eu vou entrar, e eu acho que a ambição é a palavra-chave, assim, não só para tudo, assim, ainda mais pensando como jovem, tem que ser ambicioso, tem que ter uma visão, sabe? Afinal de contas, sonhar baixo ou sonhar alto dá o mesmo trabalho, Exatamente. né? Então, sonhe alto, Exatamente. Não é? Muito bom. Pedro, Patrícia, e você? O que você gostaria de dizer para os RHs hoje? Olha, eu acho que talvez a minha maior reflexão seja, olha para o programa de Jovem Aprendiz como um programa que não é um programa apenas para cumprir uma cota, né? Ele é muito mais do que isso. Ele tem um poder muito grande
do ponto de vista de atração de pessoas, de desenvolvimento de pessoas, de reforço de cultura, e para além de todas essas questões práticas, objetivas, racionais, né, do ponto de vista de RH, de preencher vagas e garantir continuidade, né, diminuir turnover, esses indicadores todos que os RH trabalham, tem ainda por cima um enorme presente, que é você também dar oportunidades, né? Então, olha para isso também, né? Quantas pessoas, de alguma forma, você pode impactar ao longo da sua história, olhando e levando o programa seriamente. Porque não é só trazendo o jovem botando dentro de casa. Isso não é suficiente, né? De fato, você ter um verdadeiro compromisso com aquele programa e com aquele jovem. Você sabe, a Luísa, que é, inclusive, uma grande entusiasta do programa de Jovem Aprendiz, sempre foi, olha para isso com muito cuidado. Inclusive, ela costuma dizer uma frase, ela costuma falar algo, e ela fala com muita frequência, que nessas situações a gente sempre olha, e principalmente quem tem filhos, imagine, pode ser seu filho ali, podia ser seu filho ali, né? Eu acho que essa questão da empatia e da empatia do trocar de lugar com o outro, eu acho que é algo que o RH, que todos devem praticar muito intensamente, mas sem dúvida nenhuma o RH tem uma responsabilidade enorme nisso. Eu não sei você, mas eu ficaria ainda mais algum tempo nessa conversa. Mas eu preciso encerrar o programa de hoje. Esse foi mais um Da Ponte Pra Cá, uma conversa riquíssima entre o Pedro, a Patrícia. Eu não sei você, mas eu amei conhecer a Arena Magalu. Já fiquei com vontade de voltar mais vezes. E eu te vejo no próximo episódio do Da Ponte Pra Cá. Muito obrigada!